Olá, eu sou a Flora, sócia e CLO da SG Aprendizagem Corporativa. E primeiro eu quero agradecer você por ter se inscrito na trilha que fala sobre equilíbrio emocional na incerteza. O nosso bate-papo de hoje tem foco na vulnerabilidade, no autoconhecimento e nas nossas relações. E a abordagem que nós vamos utilizar é a abordagem a partir das pesquisas de Brené Brown, que está disponível também para você no TED, para que você possa se aprofundar, além de ler os livros dela, é claro. E eu começo resgatando que nós estamos vivendo um momento de incerteza, como nunca vivemos antes. A única certeza que temos é de que quando toda essa reclusão, esse isolamento social terminar, nós estaremos de volta a um novo mundo. E essa incerteza gera desconforto, gera medo, desperta em nós sentimentos que não são sentimentos gostosos, nos tiram da zona de conforto. Nós estamos acostumados a ter o controle. No nosso mundo, inclusive no mundo das pesquisas, tudo aquilo que não pode ser medido não existe. Então existe também essa questão para que a gente tenha que ponderar neste momento. E é nesse momento, onde nós estamos em isolamento social, inclusive, que as conexões ganham uma proporção ainda maior. As conexões são essenciais para nós seres humanos. As conexões são essenciais porque são elas que conferem propósito e significado às nossas vidas. E para falar dessas conexões, é importante lembrar que nós temos a necessidade de aceitação, a necessidade de sermos acolhidos, de sermos aceitos da maneira como somos. No entanto, em momentos como, por exemplo, uma avaliação de desempenho, uma sessão de feedback, ainda que a gente receba uma lista incontável das nossas potencialidades, se alguém mencionar para nós ainda que seja uma única oportunidade de melhoria, nós tendemos a nos agarrar, a nos prender, a ficar apegados a esse ponto de melhoria, porque isso incomoda a nossa necessidade de aceitação, a nossa necessidade de pertencer e de estarmos inclusos. Isso significa que na maior parte do tempo é aqui que nós vamos nos fixar, pela nossa necessidade de conexão, pertencimento e aceitação. Segundo as pesquisas de Brené Brown, quando você pede para que alguém conte para você uma história de amor, você tende a escutar de volta uma história de coração partido, de uma decepção amorosa. Lembra? A gente se apega mais àquilo que não é o positivo. Se você pede para alguém contar para você uma situação onde essa pessoa se sentiu pertencendo, fazendo parte de um grupo, é muito provável que você ouça dessa pessoa um relato de sentimento de exclusão, de não pertencimento. Isso é mais comum do que a gente gostaria. E o que está por trás disso são as nossas emoções, como por exemplo, a vergonha e o medo, que nos levam a pensar nessa questão de vulnerabilidade. Apresentar alguma coisa em público, expor uma falta de fortaleza ou uma oportunidade de melhoria, gera medo de que a gente vá passar vergonha numa situação como essa, porque faz com que a gente se conecte com aquele sentimento de necessidade de pertencer. Eu tenho vergonha de não ser como eu gostaria, eu tenho medo de não ser aceito. E é justamente isso que nos leva a descobrir, também por meio das pesquisas de Brené Brown, que nós podemos colocar as pessoas em duas categorias. Uma categoria que ela chama até de pessoas de coração pleno, que são aquelas pessoas que se sentem bem e que se sentem aceitas com muita facilidade. Por outro lado, existem aquelas pessoas que têm muita dificuldade de se sentirem pertencendo e de estabelecer essa conexão. Aí a gente nota que as pessoas que têm esse coração pleno, segundo a definição de Brené Brown, são justamente as pessoas que têm coragem para terem compaixão por elas mesmas, aceitando as suas imperfeições. E como consequência, essas também são as pessoas que têm mais facilidade a terem compaixão e empatia por outras pessoas. E como resultado disso, vem a possibilidade de estabelecerem mais conexões. O que significa que a vulnerabilidade, se por um lado ela é um ponto que faz com que a gente sinta medo e sinta vergonha, por exemplo, é também na vulnerabilidade que nascem as nossas principais potencialidades. As principais histórias de sucesso que a gente conhece,
elas foram precedidas de fracassos incansáveis pela mesma pessoa até que esse sucesso acontecesse. Então, por que será que a gente tem tanto receio dessa vulnerabilidade? É justamente aí que a gente precisa se dar conta de que nós precisamos abrir mão de quem nós gostaríamos de ser para que a gente consiga simplesmente ser quem a gente realmente é. E você já deve ter notado que quando nós estamos atuando no modo quem eu gostaria de ser, desempenhando um papel, é muito comum que a gente assuma, né, uma cara mais carrancuda, que a gente se prenda mais às nossas opiniões e tenhamos mais dificuldade de nos conectar com o outro. Contudo, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e as nossas necessidades de conexão, é justamente aí que nós somos aceitos com muito mais facilidade, porque imperfeição não é um problema. Quando nós ficamos apegados às nossas imperfeições e aos sentimentos ruins, nós tendemos a querer esquecer os sentimentos ruins. E com isso a gente busca mecanismos para que a gente anestesie esses sentimentos, essas emoções que não são positivas. Nós queremos anestesiar o medo, nós queremos anestesiar a vergonha. Só que como consequência, ao anestesiarmos essas emoções, nós anestesiamos tudo aquilo que é bom também. Quem nunca ouviu uma frase do tipo, eu tive um dia tão cansativo hoje, eu vou sair para um happy hour com os meus amigos, eu vou tomar uma cerveja, eu vou comer alguma coisa, eu tenho direito, eu mereço. Quando a gente está fazendo isso, a gente está desviando o nosso foco daquelas emoções que precisam ser endereçadas e tratadas e a gente está buscando um alívio, que na verdade, ele além de ser um alívio temporário, ele é um alívio que nos leva a não perceber todas as outras emoções também. E aí a nossa tendência é que a gente queira conferir a algo incerto uma característica de certeza, como por exemplo o que a gente está vivenciando hoje. Nós podemos observar política, religião, as diversas opiniões, elas tendem a ser opiniões divergentes e antagônicas. Com isso, a gente começa a ter ausência de diálogo. E com ausência de diálogo, eu perco a qualidade das relações. Eu preciso voltar a reconhecer as minhas imperfeições para que eu esteja aberto, inclusive, a perspectivas e opiniões que são diferentes das nossas. Nós tentamos parecer perfeitos, mas nós não somos. Nós somos, na verdade, imperfeitos. E para que a gente consiga atravessar essa situação, é preciso a gente ter consciência de que a vulnerabilidade, na verdade, ela não é ganhar ou perder. A vulnerabilidade é você ter coragem de agir em situações onde você não tem certeza do resultado. Você não sabe o que se encontra do outro lado do portal. Então, ser vulnerável é ter coragem de se expor em momentos onde você também não sabe qual é a resposta, porque tudo bem não saber a resposta. Nós não somos e não devemos querer ser perfeitos. O começo de tudo é o autoconhecimento. É a partir do autoconhecimento que nós vamos aprender a reconhecer as nossas emoções e a forma como nós trazemos respostas ao mundo. E note que eu não estou falando a forma como reagimos, e sim a forma como trazemos respostas. As nossas respostas dependem da nossa história, das nossas experiências, das situações já vivenciadas. E, em geral, é justamente essa experiência que faz com que a gente desperte diálogos interiores, que o tempo todo ficam querendo dizer para nós: quem é você para fazer isso? De onde você tirou essa ideia? Por que você acha que tem capacidade de realizar isso ou aquilo? E nós, muitas vezes, damos espaço para esses diálogos interiores e deixamos de acreditar nas nossas potencialidades. Lembra? Nós somos imperfeitos. E tudo bem, nenhum de nós é perfeito. Este reconhecimento da imperfeição vai fazer com que a gente seja capaz de ouvir os nossos diálogos internos. E lembra que eu falei lá no começo sobre as pessoas plenas de coração, segundo a Brené Brown? Quando você está no meio de um diálogo como esse, você precisa ser gentil com você. Ao ser gentil com você, você vai desenvolver uma melhor compaixão. Compaixão para ser gentil com você e gentil com o outro também. E com isso, sim, nós vamos conseguir fortalecer as nossas relações. Recapitulando: autoconhecimento, reconhecimento das emoções. Vulnerabilidade não é uma fraqueza, é a coragem de abrir mão de quem você deseja ser
para aceitar e acolher quem você realmente é e assim ter compaixão com você e com o outro para estabelecer conexões de qualidade. E isso tudo só é possível quando nós conseguimos estar presentes em tudo aquilo que fazemos. Estar presentes significa ter a mente atenta àquilo que está acontecendo aqui e agora. Eu sei que nós temos necessidade de controle, mas nós não podemos controlar o que aconteceu no passado e nós não podemos garantir o que vai acontecer no futuro. Por isso, quando você está presente, você tem a certeza de que você está fazendo o melhor aqui e agora para estabelecer boas conexões e construir o futuro para onde todos nós desejamos ir e onde todos nós queremos estar com conexões e uma melhor qualidade de relações. Técnicas como mindfulness, meditação, respiração podem ajudar muito nessa presença. E é justamente essa presença que nós hoje precisamos, talvez mais do que em qualquer momento da nossa história, para que a gente consiga ter equilíbrio, para que a gente consiga equilibrar emoção e razão, e assim a gente consiga, a partir do reconhecimento da nossa vulnerabilidade, termos compaixão conosco e com o outro, exercitando empatia e construindo melhores relações. Eu espero que você tenha curtido o conteúdo desse nosso vídeo e que nós tenhamos outras oportunidades de conversar, não só sobre este assunto, mas sobre tantos outros tão importantes para todos nós que nos preocupamos com o desenvolvimento de pessoas. Obrigada e um abraço!